A paz do Senhor a todos. Bom dia, amados. Estou aqui novamente para falar de uma semana em que estive dirigindo o clamor do meu dia. E nesta semana eu coloquei um tema a qual eu acho muito interessante. Diz assim: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Quem falou isso aqui foi o Davi, quando Davi, antes mesmo de ser ainda rei, né, em Israel, ele mesmo nessa época que ainda estava ainda naquele tempo em que Saul perseguia ele e ele fugia de um local para outro, né? Mas ele sempre ficava se recusando de não agredir Saul, né? Mesmo Saul querendo matá-lo. E então ele muitas vezes ele se resguardava e às vezes ele saltava algumas frases, né? Assim, eu não vou matar o ungido do Senhor, né? Ele falava isso, né? E ele dizia também assim, muitas vezes que o Senhor estava com ele, né? Mas que ele tinha que saber, né? Saber esperar no Senhor e ao mesmo tempo se resguardar, porque ele sabia que tinha algo muito grande para ele, né? Não é à toa que da linhagem dele, né, veio nosso Senhor Jesus. E em cima desse tema, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, é algo que realmente nos deixa muito assim, às vezes com um ponto de interrogação, porque às vezes nós achamos que sabemos de algo, né? Mas não sabemos, né? Principalmente quando nós começamos a andar nos caminhos do Senhor. Então, o Senhor é que passa a dirigir os nossos passos, né? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente queira programar, mas é o Senhor quem está no controle das nossas vidas, né? Então, sendo assim, eu separei aqui alguns versículos para nós meditarmos. Vamos começar com Efésios capítulo 4, do versículo do 1 ao 15, né? A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em um só a esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão antes tinha descido à parte mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a qual varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens,
que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o Senhor aqui está nos alertando que, apesar de todas as coisas, Ele sempre vai distribuir as tarefas conforme Ele deseja, né? Conforme Ele também sabe a capacidade de cada um. Então, quando Davi quis dizer aqui, né, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, é porque com certeza Deus vai aproveitar cada um conforme a sua vontade, né? Distribuindo, né? Uns ele vai colocar para fazer umas atividades de evangelística, outros pastores e outros simplesmente trabalhos que sejam, digamos assim, aparentemente não tão à vista, mas muitas vezes são trabalhos importantes, né? Como também alguém que cuida da limpeza da igreja, alguém que fica na portaria, né? Alguém que cuida na parte de escalar, né, as pessoas, né? O primeiro secretário. Todos são importantes, né? Mas acima de tudo, nós possamos viver em comunhão, né? Glória a Deus. Aqui o segundo versículo que eu separei se encontra em 2 Timóteo 3,16. Um versículo que diz assim: Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, aleluia. Este mesmo versículo, na versão King James, eu achei ela um pouco ainda mais clara, né? Mais esclarecedora. Diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Glória a Deus, aleluia, né? Somos sempre eternos aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo. Mas o Senhor, Ele se agrada daqueles que buscam sempre andar conforme a sua palavra, né? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem, mas a palavra do Senhor já é algo que Ele, ao direcionar para nós, aquilo ali já nos dá uma instrução de como nós devemos viver, como devemos fazer, e até mesmo através de algumas situações, como estamos em certas horas em provas, né? Às vezes a palavra nos dá uma direção como nós devemos fazer para vencer aquela prova. Outro versículo que eu separei aqui encontra-se em Tiago, primeiro capítulo, versículo 27, diz assim: A religião pura e imaculada é para com Deus, ó Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas suas tribulações guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, é sempre bom a gente poder viver em comunhão com os irmãos, mas principalmente ajudar aqueles que estão mais necessitados e também nos guardar da maldade que tem no mundo. Porque o Senhor disse: se vós seguir os meus caminhos, meus mandamentos, vós não sejais como o mundo vos odeia. Então, o Senhor nos alertou que nós não devemos andar como o mundo. Por isso, aquele versículo, não se conformeis com este mundo, né? Então, que sejamos sal da terra, né? Sejamos sempre uma pessoa que busque ser diferente. Não se achando melhor que ninguém, mas não apenas porque santo quer dizer separado. E por último aqui, últimos versículos que eu separei se encontram em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo,
resdarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o meu tempo de partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o Senhor aqui nos alerta que nós devemos pregar a palavra tempo e fora de tempo, ou seja, sempre que tivermos oportunidade, falar do amor de Deus, da sua misericórdia, até porque esta é a sua ordem imperativa que ele nos deu, né? Que nós preguemos o evangelho a toda criatura, para que todos tenham chance de se salvar. Porque o Senhor diz, né? Ele quer que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Então, quando Davi disse essa frase, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, com certeza ele sabia que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, como tem na vida de cada um. Então, que nós possamos andar conforme a palavra do Senhor, nos esforçar e fazer a obra. Porque se o Senhor veio e mostrou o caminho e como devemos fazer, então que possamos ser servos fiéis. Então que o Senhor Jesus esteja com vocês, por onde vocês forem, protegendo e guardando. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém e amém.